Chegou a hora de investir em CDB ou este momento já passou? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas modalidades de CDBs que ainda estão pagando muito bem e pode ser uma ótima opção para você estudar. Mas também vou falar a minha opinião naquilo que na minha opinião também você precisa ter cuidado antes simplesmente de investir em renda fixa. Eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Diferente do que muitas pessoas imaginam, a renda fixa também é uma modalidade de investimento onde você precisa também ter um olhar um pouco analítico. Por quê? Porque a renda fixa ela é uma modalidade de investimento onde você tem o seu retorno teoricamente assegurado, ou seja, garantido, né? A sua rentabilidade ela dificilmente pode ser negativa, onde você perca o seu dinheiro, e quase sempre você investe o seu dinheiro em algum título de investimento e vai receber ali com a taxa de juros que é pós-fixada ou pré-fixada no momento do investimento. E existem diversas opções de investimentos com essas características. Uma das mais conhecidas e mais comuns são os CDBs, que são certificados de depósitos bancários. São títulos emitidos a maioria das vezes por instituições financeiras e principalmente por bancos, e possuem uma rentabilidade atrelada à taxa do CDI, que é a taxa de certificado de depósitos interbancários. É uma taxa de juros utilizada diariamente entre os bancos para fazer empréstimos entre si, e também é por estratégia e exigência até de órgãos do governo para que os bancos passem o dia e fechem o dia com caixa de positivo. Então, os bancos utilizam essa taxa de juros não só para emprestar dinheiro para si, para outras instituições financeiras também, mas para pessoas, para empresas e assim sucessivamente. E ao contrário do que muitas pessoas esperavam, pelo fato da nossa taxa de juros, a taxa Selic, começar a sofrer um movimento de corte, que esses títulos começariam imediatamente a pagar menos. Mas, pelo visto, aconteceu o contrário e ainda existem boas opções de investimento, tanto em título pré-fixado quanto pós-fixado, que você pode buscar e pode ser até uma boa opção de investimento para vocês. Eu vou mostrar um pouco melhor e vou comentar algumas coisas também que eu acredito que são muito importantes para vocês. E vou falar também, na minha opinião, qual a modalidade de CDB que, na minha visão de investidor, consequentemente é mais válida e mais viável. E claro, isso também vai depender muito da sua estratégia, do seu objetivo ao investir em renda fixa. Porém, eu vou deixar a minha opinião, na minha visão, o que eu tenho de opinião a respeito de CDBs hoje e de qual a opção mais interessante para se investir e também o porquê, consequentemente, né? Mas vamos lá. Eu acessei o portal aqui do Trademap, que é basicamente uma plataforma para análise de ativos. Aqui você tem uma visão como um todo de diversos ativos, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Você tem acesso praticamente a todos os tipos de investimentos. Você consegue acompanhar o mercado de criptomoeda, mercado brasileiro, informações sobre taxas de juros e uma infinidade de outras coisas. Inclusive aqui na parte de renda fixa, você pode fazer uma busca tanto por instituição, corretora, outras instituições que oferecem produtos de renda fixa quanto variável, e buscar aquela que vai mais de acordo com os seus objetivos. E aqui, por exemplo, na tela de renda fixa, eu tenho diversos títulos aqui expostos e, claro, consequentemente pertencente a uma corretora ou instituição financeira. Um exemplo de título de investimento aqui, que já tem uma rentabilidade absurda, porém o vencimento é menor, e não só no caso desse aqui próprio, né, mas outras instituições também têm o mesmo tipo de CDB. É um CDB de curto prazo, é um CDB que geralmente dura 3 meses. E instituições financeiras, principalmente como a XP Investimento, distribuem títulos de investimento com esse perfil, uma rentabilidade alta, porém só dura 3 meses, né? E muitas vezes aquele brilha o olho de quem está começando ou de quem está querendo investir. Você vê, por exemplo, aqui a Rico oferecendo um título de CDB com a rentabilidade de 200% do CDI. E quanto que está o CDI hoje? O CDI está aproximadamente 12,75 ao ano, ainda, porque deverá haver mais cortes na taxa de juros e essa rentabilidade provavelmente vai reduzir também, porque a taxa CDI ela é uma taxa pós-fixada, ela vai se comportar de acordo com que a taxa Selic e as taxas de juros se comportarem também. Se a taxa de juros continuar sendo cortada, consequentemente a rentabilidade de investimentos atrelados ao CDI, a taxa Selic, qualquer outra taxa que sofre influência por a própria principal taxa, que é a nossa taxa Selic, a rentabilidade vai diminuindo consequentemente. E aí você olha principalmente para a rentabilidade, 200% do CDI, se fosse para um período de 1 ano, 2 anos, seria, na minha visão, muito interessante, né? Porque você tem 24 meses consequentemente para pôr um valor, um dinheiro que você não tenha planejamento de gastar agora, né? Para um médio prazo, por exemplo, 3, 4 anos. E aí seria interessante você ter um CDB de uma instituição bem confiável, bem consolidada, como a XP Investimento, que é praticamente multinacional, né? Tem influência tanto aqui no Brasil quanto fora. É uma empresa que já tem a sua consolidação no mercado financeiro e, é claro, a sua confiança também. Um exemplo aqui da rentabilidade que esse título está oferecendo é aproximadamente de 21,1
93% ao ano. Mas isso, consequentemente, você não vai conseguir, tendo uma rentabilidade líquida, pelo fato do vencimento ser aqui em 9/12. Então, você teria menos de um mês para investir nesse título. Será que valeria a pena? Para pouco tempo assim, eu não sei se valeria tanto a pena, né? Aqui o valor mínimo para você investir seria de pelo menos R$100 e o vencimento já no começo de dezembro. A questão de 200% do CDI chamar atenção é porque, querendo ou não, é difícil ver rentabilidades tão agressivas assim, né? Mas nota-se o que? A primeira coisa que você vai perceber, e é uma das primeiras dicas que eu passo para você, todo título que tem algo voltado para uma rentabilidade alta, 150%, 200% do CDI, ou se trata, primeiramente, de um investimento de curtíssimo prazo, onde o seu rendimento pode ser maior, mas o leão vai levar ele embora praticamente inteiro da mesma forma, ou são instituições que têm um perfil de risco mais elevado, um risco de crédito mais elevado. Pois é, toda instituição financeira, ela passa por um critério de risco, possui órgãos certificados internacionalmente que fazem essa medição de grau de risco das instituições. O banco XP, ele tem um risco A+, ou A-, ou AA a menos, ou B-, ou C-, ou D-, ou D+, ou C+. Basicamente são notas dadas assim em letras alfabéticas, né? Vai de A a C. Geralmente, títulos que tenham notas A e A+, até B, são perfis de empresas mais confiáveis, e títulos de investimento, principalmente CDBs, é possível você verificar isso antes de investir. O que seria esse risco? O risco de você não receber o seu dinheiro, de acontecer alguma coisa com o banco quebrar ou vice-versa, você não receber o seu dinheiro. Então, só uma coisa que é importante, verificar o risco daquele investimento que você está colocando seu dinheiro. CDB tem a rentabilidade alta? Tudo bem, mas quem é a instituição que eu estou emprestando o dinheiro? Qual que é o risco? É protegido pelo FGC? Aqui no caso, você vê aqui do lado que tem a sigla FGC e esse Vzinho aqui como se fosse um verdinho de confirmando que você tem proteção. Então, por exemplo, aqui nesse CDB de 200% do CDI, você tem proteção de até 250 mil na corretora Rico. Se você fosse investir em outra corretora, você teria direito a 250 mil também de segurança, né, garantida pelo FGC, também de 250 mil. É o seu limite por instituição financeira e não por CPF. É por CPF, porém, por instituição. Você tem conta em um banco e você investe 250 mil nele, você está na sua margem de segurança. Aí você utiliza outro banco, investe de novo, você tem mais 250 mil de segurança também. E aí é até uma coisa interessante também, né? Que vocês sempre levem a margem, considerem a margem do investimento para que você esteja assegurado. Porque existem muitas instituições boas hoje consolidadas, não representam risco, mas existem também empresas que representam risco e pode ser um investimento mal feito que você pode fazer. E aqui nós temos diversas opções de investimento, diversos investimentos, tanto na questão pré-fixado quanto pós. E a maioria dos investimentos aqui são oferecidos pela Orama. A Orama é uma empresa corretora de valores do grupo Bradesco, do Banco Bradesco, assim como a Rico também faz parte do grupo XP. A Rico é do primo Rico, né? Mas consequentemente a XP comprou a participação e eles são basicamente sócios ali da XP. E aqui também existe outros CDBs que é do BTG Pactual, que também é uma instituição muito consolidada e muito confiável. E essa rentabilidade também não é ruim, porque olha o tipo de rentabilidade. Tudo bem que o valor mínimo aqui já é um pouco agressivo, né? 5 mil reais de valor mínimo, eu acredito que é um perfil, pessoas que têm esse perfil de investir 5 mil reais, 10, 15 mil reais mensalmente, é outro tipo de perfil que não pessoas que ganham salário mínimo. Tá mais próximo disso é o que a Rico oferece aqui, com valor mínimo de 100 reais para investir. 5 mil reais, 10 mil, 15 mil, já é algo um pouco além de muitas pessoas. Mas outro exemplo de outro CDB aqui também que tem uma rentabilidade atrativa é o CDB da BRK Financeira. Possui garantia do FGC, rentabilidade aproximada, né, até o vencimento, só que o vencimento já é longo. 2031 é o prazo para você poder resgatar esse dinheiro, mas você consegue investir a partir de R$1. E aí é o que eu falei, perceba que toda a rentabilidade, quando ela é muito agressiva, ou existe um determinado grau de risco da instituição, ou consequentemente esse CDB tem um prazo muito curto. São duas coisas, né, rentabilidade alta, ou pelo prazo ou pelo grau de risco que aquela instituição pode representar. Se eu aumento a minha taxa de atratividade, que é a minha taxa de retorno para quem está investindo, consequentemente eu chamo mais atenção. E mesmo com corte nas taxas de juros, muitas instituições financeiras continuaram fazendo isso, principalmente pensando, né, nesse aspecto, de que pessoas vão continuar migrando o tempo inteiro, buscando títulos que tenham rentabilidade maior e traga mais retorno. Afinal, acho que todo mundo investe pensando principalmente nisso. Coloca o seu dinheiro em algum investimento querendo um retorno, mas muitas vezes aquele retorno está fora da realidade. E aí é onde você precisa se atentar também para que você não acabe se envolvendo em problemas e até levando a prejuízo ou outras coisas maiores ainda que pode vir em consequência disso. Uma modalidade de CDB que eu acredito ser bem interessante hoje para investir é CDBs que tem um perfil híbrido.
né, que são títulos mistos. São títulos que você encontra tanto em CDBs de alguns bancos, quanto lá no próprio Tesouro Nacional, que são títulos do Tesouro Direto. Inclusive aqui nessa plataforma, se você não conhece, você pode vir depois fazer seu cadastro, você consegue acessar aqui também títulos do Tesouro. Temos aqui os CDBs, mas aqui se você filtrar por Tesouro Direto, você também consegue ver as opções, né, a rentabilidade que é oferecida e tudo mais. Eu vou dar um exemplo de investimentos que eu acho interessante nesse momento, principalmente para quem está querendo investir para 4, 5 anos. É investimento de CDBs que tem um perfil híbrido, como por exemplo esse daqui da BTG Pactual. Não falo do valor, eu falo do tipo de rentabilidade, onde o retorno é oferecido o IPCA, que é a nossa inflação, ou seja, o seu dinheiro emprestado vai estar sempre sendo corrigido pelo que a inflação sofrer em um determinado período até o vencimento do seu título, mais 9,5%. Então você tem quase 10% só de rentabilidade, já é uma rentabilidade fixa, e mais uma correção do IPCA. O IPCA dentro de um ano vai sofrer uma variação de 8%. A inflação vai estar em 8%. Minha rentabilidade vai ser quanto? 8% de IPCA mais 9,5%, que é um valor fixado ali na hora que eu estou investindo. Você tem um valor garantido e um valor que vai estar atrelado a uma taxa de juros pós-fixada, que vai se comportar de acordo com que a nossa economia também trouxer de novidades para a gente. O IPCA é a nossa inflação. Quando você escutar o termo IPCA ou você ver em um título de investimento, seja de CDB ou de qualquer outra coisa, você já sabe na hora que aquele título vai pagar o que a nossa inflação render naquele período, né? O que a inflação aumentar ou diminuir, esse título vai pagar a mesma coisa. E aí você para analisar um pouco melhor. Cara, uma rentabilidade, um investimento que paga a inflação e ainda paga 9,5% é um investimento até consideravelmente bom. Se a inflação subir e o seu dinheiro estiver investido ainda, você tem uma mescla, você tem um equilíbrio entre uma taxa pós-fixada que não vai te deixar preso a uma rentabilidade. Por exemplo, quando você investe a uma taxa pré-fixada de 8%, e as taxas de juros sobem e você perde a oportunidade de ganhar mais com essa alta, aqui você tem os dois, você tem uma mescla dos dois. Você tem uma taxa garantida de retorno e tem outra que vai se comportar de acordo com o que aconteceu em determinado período. E na minha visão, na minha opinião, eu acho que para quem está buscando investir em CDBs com uma rentabilidade mais atrativa, é levar em consideração essa perspectiva, né? Títulos que tenham um perfil híbrido, onde você tem uma taxa de juros atrelada, ou Selic, ou você tem o IPCA, ou você tem o CDI, mais uma rentabilidade fixa. Isso é muito comum de se encontrar em CDBs pós-fixados, IPCA mais 6%, 7%, você encontra isso tanto em corretoras quanto a Rico, XP Investimento, a própria Orama, que é do Banco Bradesco, e outras corretoras também. Mas sempre lembre-se, tanto no banco quanto na corretora, só invista em títulos que tenham garantia do FGC. É a dica principal que eu dou para vocês. Analise a rentabilidade, a instituição, analise o grau de risco, analise a rentabilidade e o prazo de vencimento. São 4 itens essenciais para você fazer um bom investimento. E na opinião de vocês, qual que é a melhor modalidade de investimentos que existe em CDB? Títulos pré-fixados, onde você define na hora do investimento. Existem hoje títulos pagando mais ou menos 12% ao ano em taxa pré-fixada. Você encontra, por exemplo, lá na Nuinvest, né, na corretora do Nubank, ou no próprio Nubank também. E aí, qual que é a melhor para você, na sua opinião? Título pré-fixado, onde eu tenho garantido um valor, simplesmente pode acontecer qualquer coisa e vai ser aquilo mesmo que eu recebo, ou investimentos híbridos, onde você tem duas taxas de juros equivalentes ali no período do seu dinheiro estar investido. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou pedir também para você que, se você não for inscrito do canal, que você se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe aí com seus amigos que também gostam de aprender sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.